Oi pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós vamos falar, finalmente, sobre essa questão dos hackers que foram presos em São Paulo, em Ribeirão Preto e em Araraquara, no estado de São Paulo. Parece até contraditório, mas foram presos esses 4 hackers, são 3 homens e uma mulher. E todo mundo falava sobre hackers estrangeiros, né, internacionais, e já tem gente dando até como encerrada essa história. Mas eu não me convenci de que essa história está encerrada. Eu ainda acho que existe uma conexão europeia, ainda acho que existe uma conexão russa, porque eles falam muito sobre a Deep Web. Essa é uma internet superficial, não é? Essa subterrâneo, superficial dessa internet que pouca gente frequenta, apenas os criminosos, aqueles que procuram situações de crime. Mas existe a Dark Web, que é uma coisa, um mergulho mais profundo, tá? Eu fiz um material em 2014 e falei no dia 5 de junho sobre esse assunto aí. Foi quando tratei sobre a prisão do tal Priha, aquele elemento que morou na casa do José Dirceu em Brasília e que foi preso no aeroporto de Paris, na França. Ele tinha muitos bitcoins e ele também havia feito muitas invasões em sites, em contas bancárias e em endereços eletrônicos, e-mails, tá? Quer dizer, era um cara que tinha tudo para ser uma dessas conexões. Mas enfim, a Polícia Federal prendeu essas figuras aqui, ó, a mando por determinação, claro, do juiz federal Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Os presos de forma temporária são Gustavo Henrique Elias Santos, Suelen Priscila de Oliveira. Também Danilo Cristiano Marques, que é dono de uma pousada e comércio Chatuba, lá de Araraquara, e o senhor Walter Delgatti Neto. Esse Walter Delgatti Neto é uma figura, viu? Tem 30 anos e é conhecido como Vermelho. Olha só o apelido do sujeito. Foi preso em Ribeirão Preto, a 313 quilômetros de São Paulo, e se apresentava como uma pessoa influente de Araraquara. Dizia ser investidor, afirmou ser uma pessoa que tinha inclusive recursos na Suíça, tinha uma conta bancária na Suíça. Também fingia ser aluno de medicina da Universidade de São Paulo, o que não era verdade, isso aí não era verdade não. Mas está faltando a conexão europeia. Ela está faltando e eu não abro mão dessa informação, porque inclusive não é nenhuma aposta, tá? Não estou fazendo aposta, eu disse, olha, está faltando a prisão do principal desse grupo aí, porque eu não vou falar em conspiração, mas é um movimento que foi feito desde dezembro, com a cabeça do Zé Dirceu, com a cabeça do Lula e com aquele ideário do Jean Willis, que renunciou à posse para ir para a Europa, né, morando na Espanha e de lá organizando essa movimentação toda com a participação desse camarada aí, Glenn Greenwald. Bom, faltam 6 elementos para serem presos, que fazem parte desse grande movimento. São 10. Bom, foram 4, faltam 6. Os hackers foram presos ainda na noite de terça-feira e confessaram ter feito cerca de 1000 interceptações de autoridades, algumas delas a serviço do The Intercept. Olha aí a confissão, tá? Desse Delgatti. Esse foi que confessou, né? O líder do grupo, que é o Vermelho, e confessou que estava inclusive trabalhando para o The Intercept do Greenwald. Ele continua lá no Twitter, fazendo lá suas tuitagens, né? Suas marmotagens, acusando o ministro Moro, junto com o pessoal do PT, da esquerda, esse grupo que gosta mesmo de desviar a atenção com agressões completamente inúteis, né? Eu me lembro sempre de uma afirmação de um amigo chamado Ferré Freitas. Ele costumava dizer uma frase assim interessante, né? Dissere et non probare et non dissere. Dizer e não provar é o mesmo que não dizer. No latim é uma língua morta, mas não custa, porque é muito bonito mesmo, né? Dissere et non probare et non dissere. Você diz e não prova. Quer dizer, o que se fala contra o ministro é isso aí. E o que se fala contra as pessoas que o atacam geralmente se prova. Está se provando que são interceptações criminosas.
e que realmente se demonstra que há um interesse em prejudicar a Operação Lava Jato através do que se fez contra o Deltan Dallagnol. Bom, o ministro se manifestou já na tarde desta quarta-feira quando disse da Polícia Federal: parabenizo a Polícia Federal pela investigação do grupo de hackers, assim como o Ministério Público e a Justiça Federal. Pessoas com antecedentes criminais envolvidas em várias espécies de crimes. Elas, a fonte de confiança daqueles que divulgaram as supostas mensagens obtidas por crime. Bom, o que é que estão a defender os que advogam a violação do sigilo, né? Do sigilo telefônico, telemático, da correspondência? Não se trata de liberdade de expressão absolutamente. Eu sou jornalista há 31 anos. Isso não é liberdade de expressão que se fez contra o ministro, que se fez contra o procurador e 1000 autoridades. Se trata de crime de violação de sigilo de correspondência e também de sigilo de correspondência eletrônica. Esse tipo de coisa só é possível porque existe no Brasil de hoje um ambiente propício que foi criado ao longo desses 13 anos de governo do PT, das esquerdas, porque o PT também não governou sozinho, né? Ele recebeu apoio de partidos de esquerda, de grupos empresariais, desses empreiteiros que deram todo o apoio financeiro, como estímulo ao crime, vamos colocar assim, porque foi colocado pelo Supremo Tribunal Federal nas decisões do Mensalão, pela Justiça Federal nas condenações do Petrolão, tá bom? Com leis benevolentes do próprio Brasil, com autoridades complacentes e que, com seu próprio exemplo, autoridades que eu digo da própria República, autoridades políticas, estimulam a prática de atitudes delituosas. Eu quero chamar a atenção para um detalhe interessante. Imagine-se que um jornalista é mandado embora do Brasil porque fez uma matéria para o New York Times. Isso foi em 2004, onde mostrava a preferência do presidente da República de então pela cachaça. Eu estou falando do Larry Hotter. Isso aconteceu. Agora imagine que jornalistas do bem, inúmeros outros, são publicamente execrados porque denunciam a prática criminosa de autoridades da República, como o próprio presidente da República, como aquela que o sucedeu, não é? Sua grande sucessora, as próprias autoridades que combatem o crime organizados são tratadas como se fossem elas as que estivessem incorrendo na prática de crimes. Tudo isso com o objetivo de proteger os verdadeiros criminosos. Por isso que essas pessoas são perseguidas, por isso que elas são tratadas tão mal pelos elementos que advogam o crime. Agora, enquanto isso, jornalistas do bem, jornalistas que atuam pela vida real, pela defesa da vida real, pela defesa da legalidade, pela defesa dos princípios e da lei, são tratados como bandidos e são banidos, não é, dos meios de comunicação. Agora, os jornalistas bandidos, os verdadeiros, que são esses aí que estão violando os sigilos, eles são protegidos através dos blogs sujos. Inclusive, hoje, muitos governadores estaduais da esquerda, eles pagam, concedem entrevistas, pode ir atrás, pode ir lá nos governos estaduais, nas contas da comunicação desses governos, ou eles fazem também atravessando, né, o pagamento para garantir a esses blogs sujos a sustentação desses maus elementos, porque eles se sustentam de algum lugar. Com certeza não é de trabalho, é desse tipo de coisa, da interceptação criminosa de ligações telefônicas, de contatos de WhatsApp, de Telegram e de outras situações. O dinheiro da sociedade, os impostos do povo é que está servindo para manter esses maus elementos. E as autoridades corruptas tentam se proteger através de atitudes como essa, para chantagear as pessoas de bem, que é exatamente violar o sigilo telefônico, o sigilo das redes sociais. E quando se fala, por exemplo, eu vi aí uma declaração de um deputado federal da esquerda, quando ele diz que, mas se o hacker existe é porque a mensagem é verdadeira. A mensagem pode ser verdadeira. Eu tenho aqui uma mensagem que eu escrevi num pedaço de papel. O Lula é um sujeito honesto. É uma mensagem, não quer dizer que seja verdade. O conteúdo
é que não é verdadeiro. Quer dizer, a mensagem existe, o conteúdo é falso. Quer dizer, o conteúdo foi adulterado para atender a um determinado interesse. Lula é um sujeito honesto? Não. Se ele fosse um sujeito honesto, ele estava em liberdade, cuidando da família, cuidando dos netos. Então, na verdade, a mensagem pode até existir, porque ela foi criada para atender um determinado interesse, porque o seu conteúdo foi adulterado. Então essa é uma argumentação, infelizmente, dessas pessoas da esquerda que não se sustenta. Ela realmente é lamentável. Bom, só para finalizar aqui, queria dar uma olhada qual foi o tratamento que foi dado pelos parceiros do The Intercept. A revista Veja bota o Sérgio Moro olhando para o chão, não é? Moro parabeniza a Polícia Federal e liga hackers a mensagens vazadas por site. A revista Veja, como é que está aqui a Folha de São Paulo. Moro comemora a ação da PF e associa prisões a conteúdo divulgado pelo Intercept. Eles estão querendo dar uma aí de João sem braço, né? Bom, e o próprio da Intercept tentando aqui pegar a grande população, né, a massa de torcedores rubro-negros, carta aberta à nação rubro-negra, não esqueçam dos meninos mortos no ninho do urubu. É o cinismo, né? A hipocrisia. Eu não vou nem entrar no Twitter, porque é cheio de quem não tem o que fazer. É como quem faz pichação de madrugada. É cheio de quem não tem o que fazer. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sininho e compartilha, tá? Não esquece, vamos continuar esperando pela conexão europeia. Grande abraço, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Valeu!